Irlanda, Espanha, Noruega e Eslovênia reconheceram o Estado da Palestina. A decisão desses países europeus fizeram com que eles rompessem com a política de grande parte do Ocidente, como, por exemplo, os Estados Unidos e todos os países que compõem o G7. Agora já são 142 países que reconhecem o Estado da Palestina. E aí eu já passo para vocês o que está por trás dessa decisão desses países europeus em reconhecer aí o Estado da Palestina, uma vez que isso gerou aí uma revolta do Netanyahu, que já disse que não vai ter embaixada, que ele já declarou ali guerra à Irlanda, à Noruega. Queria já passar a bola para vocês, para entender o que está por trás disso. Por que esses países tomaram essa decisão? Eu posso começar? Fica à vontade. Eu acho que diferentemente de outras guerras, outros momentos do Oriente Médio, agora existe um fator que é a tecnologia. Então, com a tecnologia, as pessoas conseguem enxergar o que está acontecendo. E o que está acontecendo nesse momento na faixa de Gaza? São mais de 36 mil pessoas mortas, sim. Israel foi atacado pelos terroristas do Hamas no dia 7 de outubro. O Hamas é um grupo terrorista, apesar de muitos países, como é o caso do Brasil também, não reconhecê-lo oficialmente como terrorista, eles são terroristas. Porém, a resposta que foi dada por Israel à faixa de Gaza, muitas vezes desproporcionais, muitas vezes sem distinção, que deixaram esses civis mortos, isso tudo chega no período no qual as pessoas têm acesso a essas imagens, ao que está acontecendo em tempo real, muitas vezes, para as populações desses países que, por sua vez, começam a pressionar esses governos a pedir, a tomar um posicionamento mais firme contra Israel. E você reconhecer o Estado da Palestina não significa que você é antissemita, não significa que você é contra a existência do Estado de Israel, significa que na prática você é a favor daquilo que foi acordado há mais de 70 anos na própria ONU. O que foi acordado lá atrás? Que existiria o Estado de Israel e em algum momento também haveria o Estado da Palestina também. Então, lembrando, existem agora nessa região mais de 5 milhões de palestinos e, de acordo com dados do próprio IDF de Israel, que é as forças de defesa de Israel, 30 mil membros do Hamas. De acordo com um pronunciamento do Joe Biden há alguns dias também, o que acontece? O Hamas hoje ele já não tem mais estrutura para fazer um ataque como ele fez no dia 7 de outubro. Grande parte já foi destruída. Então, é um momento no qual a gente precisa começar a pensar no pós. E posicionamentos de países que historicamente se posicionaram a favor de Israel, países ocidentais, é crucial para a gente pensar numa solução duradoura de longo prazo, que tem que ser o Estado da Palestina. Alguns analistas consideraram que essa podia ser uma tentativa de um cessar-fogo, mas não veio muito tardio, não, porque como posicionou o Oriã, já não tem hoje você já não tem ali uma artilharia por parte do Hamas para continuar a guerra. É que o cessar-fogo vem quando Israel quer, né? Infelizmente é isso. Ele analisando que agora é conveniente, ele faz. Então, o que acontece, né? Primeiro, em relação a Estado de Israel e palestinos. Óbvio que os palestinos têm direito ao seu Estado, é indiscutível. Alguns analistas, inclusive é uma posição do governo americano, entendem que em outro momento teria que vir a criação do Estado de Israel, a partir do momento que viesse um acordo de paz entre Israel e palestinos. Então, vindo isso, viria aí o Estado da Palestina. Israel está com um posicionamento do governo atual dizendo que os palestinos não têm que ter Estado, né? A gente acompanhou isso, não faz nenhum sentido, mas esses outros países que recentemente, esses outros estados que decidiram apoiar ou reconhecer os palestinos como tendo um Estado, eles estão querendo dar uma resposta ao momento em que Israel está de desgaste no conflito, né? Então, eu acho que esse é o ponto. E o que você tem nesse conflito? Um primeiro momento onde Israel tem, pelo direito internacional, tinha o direito de responder, ele foi atacado por um grupo terrorista,
Você teve isso em 30, 40 dias, onde ele ocupou e dominou a faixa de Gaza, e depois você tem um período posterior onde ele precisava desmantelar o grupo. Então, até aí eu acho que todo mundo pode concordar, a maior parte das pessoas, que era direito de Israel isso. O problema é que está se prolongando. Essa terceira etapa, depois de já controlada a situação, é que é discutível. As baixas civis, infelizmente, elas acontecem em conflito, mas elas se avolumam, o desgaste vem. É nesse momento que está Israel e esses estados agora resolveram reconhecer para dar uma resposta ao momento do conflito e não propriamente, para que a gente tenha uma agenda positiva na construção do Estado palestino. Então, só para a gente entender o que está acontecendo. A partir daí, que precisa se construir um projeto que fique em pé para que os dois países existam. Posso só acrescentar? O Manuel acho que bem falou, Israel perdeu um pouco da legitimidade no ataque. Já há excessos, exato, obviamente, mas também há um fator político. O Bibi, o Netanyahu, ele vem perdendo, já estava antes do conflito, ele havia perdido parte da sua legitimidade interna e esse desgaste interno e esses excessos na faixa de Gaza também fizeram com que ele perdesse legitimidade fora. E essa fragilidade do líder israelense faz com que os outros países se sintam confortáveis ou na obrigação de tomar uma atitude nesse sentido. Então, acho que a situação do Netanyahu não é das mais fáceis e muito provavelmente, quando a situação tiver mais calma na região, ele deixará de ser o líder israelense e essa é uma demonstração que ninguém mais aguenta tudo isso. A Espanha, a Irlanda, essa decisão que veio recentemente de reconhecer o Estado palestino me parece muito uma tentativa de correr atrás de um prejuízo de um problema que foi abandonado pela comunidade internacional, principalmente aqui no Ocidente. Há uma defasagem na questão de resolver a chamada solução dos dois estados, né? O Urian destacou. Isso vem ali, tem mais de 70 anos, a decisão da ONU de você ter dois estados, um Estado de Israel e um Estado palestino, coexistindo de maneira os dois independentes, soberanas, autônomas, com Jerusalém ali como uma cidade internacional, capital dos dois estados. Isso nunca aconteceu, nunca foi levado em prática. Claro, tem uma série de questões aí históricas que vêm nesse meio, não vem exatamente ao caso. Mas a verdade é que essa guerra, ela tem os seus reflexos também nestes países. A guerra tem os reflexos, os custos na Europa, nos Estados Unidos. O custo financeiro, por exemplo, a gente viu quando os Houthis principalmente entraram nesse conflito, começaram a disparar míssil contra Israel. Como isso altera, por exemplo, o tráfego marítimo ali na região do Mar Vermelho. Qual é o custo que isso leva para aumentar, por exemplo, combustível na Europa, combustível nos Estados Unidos, uma série de produtos que passam por aquela região e tem que deixar de passar por ali. Então a gente está falando de financeiro, mas a gente está falando de político, por exemplo, quando a gente para pensar que nos Estados Unidos o Biden está tendo que equilibrar os pratos para ver como que ele vai lidar com a insatisfação do eleitor democrata que cobra uma postura mais assertiva dele contra Israel, mas ao mesmo tempo aquele eleitor americano mais tradicional é mais pró-Israel mesmo. Então como é que ele vai equilibrar isso tudo? Há uma série de fatores que acabam resvalando nesses outros países que forçam que uma atitude mais definitiva seja tomada. E me parece muito claro que não há uma saída para esse conflito que não seja justamente essa solução dos dois estados. E justamente por conta do seguinte, quando você tiver, em definitivo, um Estado palestino democrático, soberano, independente, fica muito mais fácil você romper uma cadeia de comando que envolve ali grupos terroristas como o Hamas. As democracias, elas tendem a sufocar o terrorismo. Os países democráticos vem um número muito reduzido de grupos extremistas dentro deles, o extremismo consegue se desenvolver nesse vácuo de poder, de democracia. Então, a partir do momento que você consegue estabelecer um Estado palestino bem definido, com as suas fronteiras, com o seu governo democrático, eleito pela população local, você também consegue contornar de maneira muito mais fácil, muito mais efetiva o problema do terrorismo. Agora, essa questão desses países como a Espanha, a Irlanda, irem contra aí as grandes potências econômicas, né, que é os Estados Unidos ali, o G7, isso não vai ter nenhum problema para eles? Quer dizer, isso não vai impactar na relação internacional deles? Eu acredito que são poucos os países que têm mostrado tanto bom senso na política externa quanto a Espanha.
Por que eu falo isso? Porque a gente vê agora grande parte dos países do Ocidente, países europeus, condenando a Rússia, defendendo aquele mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional contra o Vladimir Putin, mas ao mesmo tempo grande parte desses países tem a posição oposta em relação a Israel. Por quê? Porque tanto a Rússia quanto Israel, de acordo com os dados que a gente tem, não são dados da minha cabeça, são dados de organizações internacionais, têm cometido crime de guerra. Então, a Espanha, ao conseguir se posicionar pró-Ucrânia e pró-criação de Estado da Palestina condenando Israel, ela consegue manter uma coerência que a gente não vê, por exemplo, dos Estados Unidos. O Senado norte-americano, por exemplo, ele aprovou uma resolução elogiando o mandado de prisão contra o Putin no Tribunal Penal Internacional. Até houve uma cooperação entre os americanos e o Tribunal Penal Internacional. Os Estados Unidos não são parte do Estatuto de Roma, que fundou essa instituição, que julga crimes de pessoas, de indivíduos. Não ratificou. Exato. Ele não faz parte. São 124 países. Então, e em relação ao mandado contra o Joe Biden, que não foi emitido ainda, mas o Karim Khan, que é o procurador ali, chefe do Tribunal Penal Internacional, falou que vai procurar não só para o primeiro-ministro de Israel, mas também para o ministro da Defesa e para 3 líderes do Hamas, o mesmo Senado se posiciona contra. Então, mostra uma hipocrisia na qual é meio que, quando é para o meu aliado, não é válido, e para o meu inimigo pode ir em frente. Escancar uma hipocrisia internacional que a gente não está observando na Espanha, não está observando na Irlanda e agora não está observando também na Noruega e na Eslovênia. Mas posso pôr uma pimentinha, Uriah? Deve. Sabe que isso depende muito, e acho que esse posicionamento externo depende muito da situação interna. O Biden vai enfrentar eleições daqui a pouco e a gente sabe do vínculo histórico de Israel com os Estados Unidos e também do vínculo do norte-americano com o povo judeu como um todo. A Espanha, diferentemente, o Pedro Sánchez enfrentou eleições recentemente, perdeu essas eleições, verdade seja dita, ele conseguiu depois, por ser um regime parlamentarista, compor um governo a partir da sua capacidade de diálogo, mas acho que por conta disso, por conta dessa, eu não sei se é fluidez, mas dessa calmaria que ele tem internamente, ele tem a possibilidade de se posicionar de forma mais firme e racional externamente. Ele é menos pautado pela política interna, diferente dos demais líderes, pelo menos no meu entendimento. Eu acho que isso acaba reverberando nessa coerência.